Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre o espaço agrário. O espaço agrário está ligado diretamente com o que nós conhecemos como espaço rural. É no espaço rural que predominam as atividades do setor primário da economia, a agricultura, a pecuária, o extrativismo. E são esses três principais tópicos que nós iremos abordar nesse vídeo. Vamos começar então pela agricultura. A agricultura, ela possui diversas vertentes. E entre essas vertentes existem alguns modelos de produção dentro do setor da agricultura. Nós temos, por exemplo, a famosa agricultura convencional, que é essa que nós estamos mais utilizando hoje em dia. A agricultura que geralmente conta com grande número de utilização de agrotóxicos, de fertilizantes, desse processo mais atualizado no sentido tecnológico e de melhorias que foram ocorrendo no decorrer do tempo para aumentar a produtividade. Em contraponto, nós também temos o modelo da agricultura, que é conhecido como agroecológico, que é aquele que não utiliza agrotóxico, não utilizam os fertilizantes. Nós temos dentro desse tipo de modelo as famosas sementes crioulas, que são sementes totalmente naturais e que não têm nenhuma alteração genética para aumentar a produtividade. Seriam aquelas sementes mais conhecidas como as sementes originais, que em algumas comunidades ainda tentam preservar essas sementes para que eles consigam manter ali o seu cultivo. Dentro do sistema da agricultura, é interessante a gente lembrar que existem algumas variáveis. Tem, por exemplo, o sistema de plantation, que é a agricultura desenvolvida em grandes latifúndios, monocultores, quando planta geralmente só um tipo de cultura, utiliza uma mão de obra que nem sempre vai ser uma mão de obra bem remunerada, uma mão de obra barata, e que o destino dessa produção do sistema de plantation é abastecimento do mercado externo. Temos também outros sistemas que acabam influenciando no contexto para o desenvolvimento dessas atividades do setor da agricultura. Nós temos o sistema de jardinagem, que é muito típico do Sudeste Asiático, que eles constroem terraços para que possam ser cultivados algumas culturas, como por exemplo do arroz. No Brasil também temos o sistema de curvas de nível, muito semelhante a esse de terraços, e que também tem ali a intenção de diminuir o processo erosivo a partir da forma como eles plantam a cultura. Então, quando nós temos ali o processo de chuva, esse processo da erosão, ele também é diminuído devido à forma que foi plantada aquela cultura. Abordamos aí então sobre a agricultura e vamos agora para a pecuária. A pecuária ela pode ter duas maneiras de se comportar. Nós temos a pecuária extensiva e a intensiva. A extensiva é aquela onde o gado é criado solto, tem uma limitação no investimento de capital, nós temos grandes áreas, o gado ele vai se alimentar ali da pastagem natural oferecida, né, pelo pasto, muito às vezes condicionado às questões climáticas, se chove pouco, não vai ter vegetação suficiente para alimentar esse gado, ele acaba sentindo. E no oposto nós temos a agricultura, a pecuária intensiva. Essa pecuária intensiva é do gado de confinamento, em que esse gado ele é colocado em um sistema bem resumido, em um espaço muito resumido, que tem temperatura controlada, alimentação balanceada, uma mão de obra especializada para cuidar desse gado e da sua consequente produtividade. Existem alguns lugares em que esse gado ele é totalmente bem cuidado no sentido de ter tecnologia envolvida no processo para oferecer um conforto para o destino final, que seria, ou seja, a questão do leite ou até mesmo da carne, diferente do gado que é condicionado às questões naturais e consequentemente, também tem o mesmo fim. E por último, nós temos o extrativismo. O extrativismo ele pode ser dividido em extrativismo mineral, vegetal e animal. Nós temos o animal, que é ligado à caça e à pesca, nós temos o vegetal, que é muito ligado à questão da extração de madeiras e frutos, e o mineral, como o próprio nome já diz, dos minérios. Neste contexto do extrativismo, a gente tem a silvicultura, que está super em alta. No Brasil, ela é bastante utilizada, que é a questão do cultivo e da extração de madeira para fins, por exemplo, de móveis ou até mesmo celulose, papel, e recebe o nome de silvicultura. Combinado? Lembrando que em todo esse contexto do espaço agrário, nós temos a famosa Revolução Verde,
que ocorreu por volta da década de 60. Os países mais desenvolvidos acabaram vendendo pacotes tecnológicos, né, sementes, maquinário, para os países subdesenvolvidos, na justificativa que eles tinham como objetivo de acabar com a fome. Esses países, agora tendo acesso a essa tecnologia, vai produzir mais e assim resolver o problema interno de cada país, que seria a fome. Porém, embora a produtividade foi aumentada nesse decorrer do tempo, o destino final dessa produção dos países subdesenvolvidos não ficou internamente, uma vez que, na visão destes países, né, no contexto econômico, a exportação é mais lucrativa. Então, embora a produção desses países subdesenvolvidos tenha aumentado muito no decorrer do tempo, essa produção ela não é destinada para o abastecimento do mercado interno e, às vezes, acabam voltando para os países que venderam os pacotes tecnológicos inicialmente. Ok? Espero que esse vídeo possa ajudar vocês dos principais conceitos do espaço agrário. Até mais!